A grandeza de Deus e o seu plano precisam ser respondidos à altura. O texto que vamos estudar nessa noite apresenta alguém que, considerando as obras de Deus, responde de uma maneira apropriada ao que Deus tem feito e sido. Pois, se o Deus que aparece nas Escrituras é maior do que as palavras podem descrever, se a sua grandeza precisa ser explicitada por comparações e até metáforas, se sua sabedoria é infindável, seu poder incomparável, sua soberania irrefutável e a sua grandeza imensurável, segue que a nossa resposta precisa necessariamente condizer com isso. Além disso, se o seu plano é minuciosamente elaborado, milimetricamente planejado e definidamente realizado, e se a despeito de sua abrangência e complexidade, ele dá conta de todas as coisas nesse universo criado, vírus e manadas, reinos e vilas, nações e bairros, pelotões e facções, saúde e doença, morte e vida, se toda a criação carrega a sua assinatura, tanto o livro da revelação quanto o livro da criação, qual deveria ser a resposta apropriada ao grande Deus e ao seu plano, que não somente se apresenta diante de nós, mas nos convida para participar dele? O Salmo 66 é um hino de louvor e adoração em resposta à contemplação do grande Yahweh e o seu plano gracioso para com os seus. O Salmo 66 é um convite impositivo para que os homens em todos os lugares celebrem a grandeza de Deus de maneira proporcional à sua grandeza. Então, abram a palavra de Deus e hoje nós concluímos aquela minissérie sobre a grandeza de Deus. Nós vimos que o Deus é maior do que a nossa mente consegue abarcar, é um Deus incomparável, santo, único em posição. Nós vimos o tamanho do plano deste Deus, que é proporcional a ele, um plano que é complexo, um plano que é abrangente, um plano que é profundo. Ele é abrangente no sentido de que ele dá conta de tudo, mas ele é profundo no sentido que ele não é percebido completamente pela mentalidade humana. Providência carrega todas as coisas para o final que ele planejou. Qual deveria ser então a resposta do homem? Qual deveria ser a minha e a sua resposta frente à grandeza de Deus e o seu plano? Salmo 66 nos oferece um modelo. Nós começamos a estudá-lo na quinta-feira, esperamos em Deus concluí-lo hoje. Ao mestre de canto, cântico, salmo, diz assim a palavra do grande Deus. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. A ti pagarei os meus votos, os que meus lábios fizeram, e que no dia da minha angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus. E eu contarei o que ele tem feito por minha alma.
A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se no coração eu estivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Vamos orar. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. E nós queremos ser tidos como aqueles que temem ao Senhor. Então, fala ao nosso coração por meio dela. O Senhor criou os céus e a terra. Consegue comunicar a verdade ao nosso coração. Peço que o Teu Espírito seja o nosso professor, que Ele nos conduza, nos ensine. Peço que a nossa mente esteja sobre o crivo e a linha da Tua palavra. Que ela seja a nossa regra. Que ao final desse tempo o Senhor nos ajude a responder ao fato do Senhor não somente existir como Criador soberano, mas ter um plano e nos incluir neste plano por pura graça, por essa maravilhosa graça. E saber disso, de fato, nos estimule a uma adoração profunda, contagiante e permanente. Em nome de Cristo. Amém. Para aqueles que não estiveram aqui na quinta-feira, apenas uma lembrança simples. Lá no cabeçalho, lá em cima, aparece ao mestre de canto, cântico, salmo. Então, cântico e salmo não somente diz que esse salmo era utilizado na adoração ou no momento da adoração cultica, mas também, como um salmo, ele era utilizado para instrução. Como era comum, a literatura sapiencial ajudava a compreender as aplicações da verdade de Deus na vida. Então, aqui, ele é utilizado como se fosse um roteiro, um modelo, para que todos nós, tementes a Deus, possamos avaliar a maneira como nós temos respondido a essa majestosa grandeza de Deus e as implicações disso na nossa própria vida. A gente não vê muito o que aconteceu aqui por trás, não tem um background que nos ajude a entender como isso aconteceu, o que manteve, o que causou este salmo. Sabemos, no entanto, que por causa daquilo que ele diz, ele está refletindo sobre quem Deus é e refletindo sobre os aspectos desse poder grandioso de Deus aplicado na história do seu povo e lá depois do versículo 16, aplicado principalmente à sua própria vida. É como se ele fizesse um funil assim. Olhe o grande Deus, todos os povos devem adorá-lo por causa daquilo que ele é. Mas olha o que ele tem feito com Israel, e assim Israel deve se unir aos povos e convidá-los para que os povos, incluso Israel, adorem a Deus como ele é. Mas para nós, que temos experimentado a graça de Deus, ou a sua maravilhosa graça, para nós, existe um aspecto não somente de grandeza, de majestade, não só de soberania, mas um aspecto bem próximo do nosso coração. Deus, ao se aproximar de nós, resolveu não nos aniquilar, não nos esmagar, mas tratar conosco em graça. O texto, então, este salmo que convida, que intima as pessoas a adorarem o Senhor, nos instrui qual deveria ser o nosso reflexo. O salmo nos ensina que a grandeza de Deus, em primeiro lugar, e seu plano, cria a urgência por uma adoração universal. Nós vimos isso nos primeiros versículos, porque sem delongas, sem arrudeios, o salmista inicia com vários imperativos, e esses imperativos aqui, eles são estendidos a toda a terra, é além de Israel. Aclamem a Deus, cantem louvores à glória do seu poder, deem glória ao seu nome, digam isso a Deus, que tremendos são os teus feitos. A imposição de dar a Deus, de atribuir a Deus as coisas que são dele por direito, é para todos os povos. Mas o versículo 2, ele tem esse toque aqui um pouco diferente. Ele diz, cante louvores à glória do seu nome. Aquilo que já é glorioso, procure descrever em tons que sejam proporcionais.
aquilo que já é glorioso, aquilo que já é majestoso, tente de alguma forma aquilo que é impossível de ser descrito completamente, procure de todas as formas, analisar de todos os ângulos e assim atribua o louvor que cada uma e todas as perfeições requerem de você. Aqui o salmista ele nos dá uma tarefa impossível de ser completa, mas uma tarefa que todos nós, seres criados, é requerido por parte do Criador. É como se ele olhasse Deus, esse objeto de grande grandeza e majestade, e olhasse que as suas perfeições são infinitas. Ele é maior do que a nossa mente consegue abarcar. E ele sozinho, na tentativa de explicar, de explicitar todas as perfeições de Deus, ele ficasse completamente limitado. Então ele olha ao redor e pede para que os povos lhe ajudem a dar a Deus o que é dele por direito. Não somente os povos em relação a Israel, aos seus compatriotas, mas todos os povos darem a Deus o que é dele por direito. Focar a atenção no Senhor, falar bem dele. Versículo 3, ele chega a dizer: digam isto a Deus. É assim que vocês devem falar bem dele. Reconheçam que tremendos são os feitos do Senhor. Oh, meus irmãos, isso aqui é uma denúncia clara à nossa modernidade. Tente na sua cabeça definir e encontrar talvez 20 atributos, 20 características que você atribuiria a Deus. E veja como pode ser difícil. Estamos falando de um ser que é inimaginável em termos de delimitação, que é perfeito em toda a sua justiça e em toda a sua santidade, assim como é justo em todas as suas perfeições, em toda a sua moralidade, em toda a sua onipotência, em toda a sua sabedoria. Um Deus que não se mistura com o mundo, tão diferente. Um Deus maior do que a nossa imaginação, mas nós temos dificuldades de conceber, de pensar, de refletir a respeito desse Deus. Conseguiríamos dizer para Deus: que tremendos são os teus feitos? O que Deus tem feito por você? Conseguiria escrever num papel que tremendos são os feitos de Deus? Sua mente consegue refletir sobre a grandeza de Deus? Você consegue somar força aos povos do mundo espalhados, a toda a criação, e de fato trazer uma contribuição para dar a Deus o que é dele por direito, o reconhecimento completo de suas perfeições? A maior de todas as necessidades da igreja nossa é um coração repleto. Conseguem ver o contágio aqui dessa adoração? Conseguem ver a gana por adorar a Deus? Conseguem ver que não existe chatice? Não existe abrir a boca? Não existe aquela parte sacal, banal, familiar? Conseguem ver um salmista animado em adorar a Deus, que não consegue se conter e clama a plenos pulmões aos povos para que ajudem, para que ele consiga dar a Deus o que é dele por direito? Conseguem ver a grande força motriz por trás desse evangelismo que clama às nações? Não é nada menos do que a compreensão clara, permanente, profunda, contagiante de quem é Deus. Não aquela teologia barata, fugaz, tola, que faz com que alguém se sente e fica olhando o relógio doido para que termine. Que lê a Escritura, conversa com Deus apenas nos momentos de culto. Os demônios, eu acredito, poderão se levantar naquele dia e dizerem para alguns de nós que conheceram a Deus muito melhor do que a gente, em termos de informação. Aquilo que eles conheciam os fizeram tremer, mas nós viver a vida como se fosse qualquer outra coisa. A grandeza de Deus e o seu plano cria a urgência de uma adoração universal. É universal porque a universalidade é o que cabe num Deus que é acima de todas as coisas. Essa adoração profunda, transformadora, contagiante é a resposta apropriada da contemplação e a percepção da grandeza de Deus. A minha inclusão nos planos de Deus. Esse é o grande significado da palavra adorar. O que é adorar a Deus? O que é isso que ele tanto diz para as terras fazerem, os povos da terra? O que é isso? De novo, adorar a Deus nada mais é
do que reconhecer quem Deus é, conforme Ele se apresenta, e me submeter a isso. Adorar a Deus é reconhecer quem Deus é, conforme Ele se apresenta, e me dobrar a isso. Adoração é pereba, fraca, turva, limitada, porque o meu reconhecimento de quem Deus é também inapropriado. Quanto mais profunda for minha compreensão do grande Deus, quanto mais ficou complexo os links que eu coloco na história do grande Deus na minha própria vida, quanto mais funda for a minha teologia e doutrina conforme a palavra de Deus, mais elevado, mais alto será a minha adoração ao grande Deus. Doutrina e adoração caminham juntos nesse sentido. Olha o tanto de doutrina que ele expressa, que cantem ao Senhor. Ele diz, existe uma glória, um fulgor, um peso. E eu quero que a gente consiga destrinchar isso por meio de ampliar as exclusividades de Deus. Deem a glória ao seu louvor. Digam que fabulosos são os teus feitos. Primeira coisa que ele coloca desses feitos gloriosos é pela grandeza do teu poder. Não é nem o que Deus faz. É como os inimigos se prostram diante dele. Aqui ele fala de uma adoração. Mas uma adoração em que os inimigos fazem mesmo sem querer. Uma adoração forçosa. Existem dois tipos de adoração aqui. Ele próprio faz e clama para os outros fazerem. E a dos inimigos, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Quando diz... A ti se mostram submissos os teus inimigos. É como se ele dissesse, por causa do teu poder, da tua grandeza, os inimigos se apresentam do outro lado em ponto de lutar contra ti. Mas quando percebem a grandeza do teu poder, eles se arrastam submissos. Eles engatinham de 4 a vindo até você, reconhecendo o tamanho do teu poder. Em outras palavras, Deus não tem rivais. E aqueles que lutam com Deus nessa era, eles apenas... esperam para demonstrarem essa adoração, mesmo forçosa. Todos vão reconhecer que só existe um Deus. Podemos reconhecer de maneira voluntária por amá-lo. Devemos reconhecer, no entanto, se não dessa forma, de outra forma, por nos submetermos a Ele. Todos irão reconhecer que Deus só existe um. Cantem louvores, então, à glória do seu nome. Cantem louvores à glória do seu poder. Deem tudo o que você podem dar. Louve de maneira que a boca não consiga falar tudo o que está no seu coração. Louvem até que acabe tudo o que você conseguiu conceber. Louvem como se a boca estivesse cheia de coisas para dizer. Louvem de uma maneira que condiga com quem Deus é. Aqui está o salmista, meus irmãos, evangelizando o mundo. Versículo 4, toda a terra se prostra diante de ti. E canta louvores ao Senhor, canta louvores ao teu nome. O evangelismo começa então agora por convidar, versículo 5, venham ver as obras que o Senhor fez, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E aí desses feitos ele cita 2. Versículo 6 diz, transformou o mar em terra seca. Que feito foi esse? O êxodo, muito bem. E eles atravessaram o rio a pé. Parece que ele mudou um pouco. Que feito é esse? A travessia do Jordão. Esses exemplos são colocados não para acabar com tudo que Deus fez. Na verdade, o versículo 5 diz, tremendos são os feitos do Senhor para com os filhos dos homens. E eu vou citar 2 que são enigmáticos na história de Israel. Primeiro, a travessia do Mar Vermelho, a proteção, condução, a mão forte, o braço estendido que conduziu Israel para passar em terra seca dentro do mar. Depois, passando pelo Rio Jordão, o povo sendo conduzido à terra que Deus havia prometido. Esses 2 eventos, para os salmistas, são ilustrativos do cuidado, dos tremendos feitos do Senhor. Mas para você, meu irmão, quais são os tremendos feitos do Senhor? Eu acho que aqui nós aprendemos uma aplicação bem simples de como nós podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. No caso aqui, venham e vejam as obras do Senhor.
As coisas que nós podemos conversar com os nossos filhos, nossas esposas, mãe, pai, avô, avó, colegas de trabalho. Se nada mais, diga o que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, Jesus tem feito por você. Lembre a esses que estão ao seu redor de que as suas orações são de fato ouvidas. Lembre que as orações dos outros santos a seu favor e a favor deles são de fato ouvidas. Olhe em sua história, na história da sua mãe, na história do seu pai, e conte aos seus filhos, conte a esses que estão ao seu redor os tremendos feitos de Deus. Digam para eles, venham, eu vou dizer para vocês o que Deus tem feito. Não permitam que essas coisas sejam apenas coisa de igreja. Coisa de culto de oração, culto de quarta-feira. Falem do que Deus tem feito enquanto vocês esperam na fila. Enquanto esperam para pagar as coisas no supermercado, falam do que o grande Deus tem feito por você. A pós-modernidade tem permitido que você tenha voz. Use-a. Falem no trabalho, falem na escola, falem na universidade. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas Deus, cujo Filho é Jesus Cristo, Ele me salvou. Foi assim que eu lembro que acabei com aquarela na escola. Um professor que eu tinha lá, de literatura, ele soube que eu era pastor, lutando a igreja, e começou a me colocar dentro daquele bojo, daqueles que não deveriam, né? Que não deveriam ser pastor, mercenários. E aí conversa vai, conversa vem, e ele gostava de me fazer passar vergonha na frente da classe inteira e tal. E aí uma vez ele acabou fazendo algo assim, e eu fui falar com ele, professor, é assim, ó, o senhor está falando uma coisa que não conhece. Minha vida antes de Cristo era assim. Aí eu falei das coisas que fazia, eu notei os olhos dele sendo arregalados, ele achou que eu estava talvez ameaçando ele. Ele começou a ir para trás, eu disse, ó, era assim, e o que me transformou foi o Senhor Jesus Cristo. Esse que o Senhor disse, que Ele não somente não existe, mas é só uma religião. Num dia eu fui para a igreja ainda armado, e foi ali a ouvir o Evangelho. É essa palavra que o Senhor está dizendo que não é nada, essa palavra chegou aqui, desceu para o meu coração, e eu saí de lá, era outro homem. Isso não posso negar. Uma coisa é certa, eu era cego, agora eu vejo. Grandes são os feitos do Senhor, diga para o mundo. E aí, se der tempo, diga a interpretação, diga o que Deus tem dito. Tenha-nos na sua vida uma história de bênção, uma história de livramento, uma história de conversão, uma história de resposta de oração na ponta da língua, que sempre esteja lá à espreita, esperando para enaltecer o grande Deus na frente dos outros. Para concluir, o venham e vejam. Aponte para Deus sempre que puder. Permita que isso esteja lá, espreita, esperando para dizer quem Deus é. Você tem essa? Ou as vitórias são só a respeito de coisa que se compra? Eu vi recentemente um carro que construa os seus sonhos. O sonho é ter um carro. Não é para ter outro melhor, não? Aqui o salmista olha para a história. Agora, muito interessante, irmãos, essa história aqui, apesar de ser dele, não aconteceu com ele. Ele diz, ali eles atravessaram o rio, eles, os meus antepassados, ali transformou água em terra seca. Mas de repente, no final do versículo 6, ele se coloca dentro, ali nos alegramos nele. Alguns vão dizer que é pela fé que o passado e o futuro se tornam meus. Pela fé eu olho para trás o que Deus tem feito para conduzir a história, me apresentar o Evangelho, perdoar os meus pecados, me protegido em todo o caminho. Pela fé eu me aproprio de tudo isso. Até outros que vieram antes de mim, que prepararam para esse exato momento. E pela fé eu olho para o futuro que Deus tem prometido em sua palavra. E tudo é meu pela fé. É o que Ele está fazendo aqui. Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles passaram de pé enxuto pelo rio e nos alegramos ali. A história deles é a minha história. O livramento que eles experimentaram ilustra o livramento que eu experimento hoje. O livramento, a disposição de Deus de me tratar com bondade hoje.
A história da Escritura, a história dos santos do passado são nossas. É por isso que Hebreus capítulo 11 vai dar essa ilustração da galeria dos heróis da fé e depois tacar o dedão na sua cara e dizer assim, ó, esses obtiveram bom testemunho, esses já chegaram lá, agora é a vez de vocês. Porque tudo é nosso. Pela fé, tudo é nosso. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, verso 7. Ele, os seus olhos vigiam um controle soberano sobre todas as nações. Por isso não se exaltem os rebeldes. Como nós respondemos à grandeza de Deus e o seu plano? Nós respondemos em adoração. Uma resposta piedosa, e ao fazer isso, nós chamamos os homens a considerarem as ações do Senhor ao nosso favor. É isso que nós fazemos. Precisamos aprender a treinar a nossa mente, no entanto, a pensar sobre o Senhor. Nós somos uma geração que parou de pensar. Como é que nós descansamos? Assistindo série, virando à noite, assistindo filme. É assim que a gente descansa. A gente descansa em tela. A gente não pensa. Então, contemplar, o próprio exercício de meditar, de contemplar, de você não ter o celular com você, mas deitar numa rede ou em outro canto e você simplesmente pensar no Senhor, suas ações para comigo, seu livramento, na minha própria história, naquele momento, aquela resposta de oração, aquele texto que me ajudou, aquela vitória sobre aquele pecado, aquela conversa tão difícil, aquela conquista que o Senhor me permitiu passar, aquele evangelismo, aquela condução das pessoas a Cristo, aquele momento de comunhão, aquele tempo de jejum, essas coisas, elas simplesmente se apagam. Na correria, no celular, nas várias informações, meu povo, nós precisamos retornar a encher a cabeça de maneira consciente e intencional com a verdade de Deus. Esse momento aqui não é suficiente. Adorar o Senhor é requerido, é necessário que a gente pense nas coisas que Deus tem feito. O Salmo também nos ensina que a grandeza de Deus e seu plano não somente cria a urgência por uma adoração universal, mas também sustenta a adoração durante a adversidade. A compreensão da grandeza de Deus e do seu plano não somente cria, demanda a necessidade de uma adoração universal, mas também sustenta a adoração durante a adversidade. O texto é claro, começando no versículo 10, ele diz, pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Puseste uma pedra, uma carga pesada nas nossas costas. Um peso gigantesco que nós tínhamos que carregar. O Senhor permitiu, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem, nos machucassem sobre a nossa cabeça. Nós passamos pelo fogo e pela água, experimentamos tudo isso. Em resposta à adoração desse grande Deus que nós vimos, essa resposta não modifica quando as coisas são modificadas. Isso é, a adoração circunstancial, a adoração que só acontece quando o vento da providência voa, venta, sopra. A meu favor, não é adoração verdadeira. O grande Deus não muda quando a vida muda. Porque você adora ao Senhor por sua grandeza, não as circunstâncias por causa da sua estabilidade. Se a nossa adoração é condicionada pelas boas circunstâncias, então o combustível da nossa adoração não é o Senhor, mas o que a gente gosta e espera que o Senhor faça. A adoração que é construída na compreensão da grandeza de Deus, o seu plano e a sua sabedoria infindável, pode modificar a forma como se adora, nunca o seu conteúdo. Sendo que adorar a Deus é reconhecer quem Deus é e se submeter a isso, aqui nós vemos um Deus que permite no sofrimento do seu servo que o seu servo sofra.
E essa é uma das partes mais difíceis. Alguns dizem que é muito fácil ser cristão. Por quê? Porque a gente encontra uma explicação fantasmagórica e espiritual para as realidades mais duras da vida. Ah, está doente, tem a perda. Pensa em Deus. Aí a gente cria um Deus para nos ajudar nos momentos difíceis. Eu vou dizer assim, o cristianismo não somente é coerente internamente, mas se torna mais difícil porque nós não removemos Deus ou a sua bondade e amor quando a vida é muito difícil. É isso que ele faz aqui. Veja que ele não tira Deus da jogada, não acrescenta pecado, ele diz: o Senhor nos provou. Como é que o Senhor nos provou? O Senhor nos provou como se refina prata. O Senhor nos ferveu para que as impurezas pudessem ser vistas e assim removidas. O Senhor nos permitiu cair em armadilhas que os outros colocaram para nós. O Senhor mesmo colocou uma carga pesada que vergou os nossos lombos. E eu senti aquele peso de caminhar com essa dor, carregando esse peso gigantesco por muito tempo. Foi o Senhor que permitiu que os nossos inimigos, os vários povos que tentaram destruir Israel ao longo do tempo, foi o Senhor que permitiu que eles fossem bem-sucedidos por algum tempo. O salmista não tira Deus da jogada quando a vida é difícil. Porque a compreensão da grandeza de Deus e do seu plano não somente cria a necessidade por uma adoração universal, mas sustenta a adoração durante a adversidade. A presença de Deus nessa dificuldade, nessas coisas que estão acontecendo, não força ou não faz com que esse homem fale sobre essas coisas com raiva. Não existe amargura, não existe ressentimento com o Senhor, porque ele sabe quem é o Senhor. Ele conhece a grandeza de Deus. Ele conhece o plano do Senhor que inclui todas as coisas. Ele lembra então dessas dificuldades da vida vivida debaixo do controle, do amor, da presença e do poder de Deus. As pessoas desejam tirar Deus fora quando as coisas são difíceis. O filho morre, contrai câncer, perde o emprego, a traição, o mundo nos machuca, somos injustiçados. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus em tudo isso? Porque você não consegue ver Deus nas coisas, não significa que Ele não está lá. Aqui é um salmista passando por um tempo de alegria, mas considerando a sua história de grande dificuldade. E Deus estava presente nos dois. Deus estava lá, de alguma forma, presente nos dois. No fogo da provação, no cair da armadilha, na carga pesada sobre as costas, na permissão para que os inimigos e a injustiça, para que machucassem, como que se lançassem no fogo e na água. Mas Deus estava lá. Passamos por essas provações, irmãos, na expectativa de livramento. É o que ele diz no versículo 12. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A gente sabe, no entanto, que na presente dispensação, aqui pensando em Israel, é claro que olhando a história, Deus tinha promessas e ainda tem promessas para serem cumpridas no Israel nacional. E de uma maneira, Israel, nesse sentido, não pode ser destruído. Deus criou um povo hoje. É um povo que nasce por meio da semente do evangelho, que não é juntado por raça, tribo, mas pela fé que nós temos. E esse povo, que é a igreja, ele também não será destruído. Deus, em Cristo, edificará a sua igreja. Mas isso não quer dizer que pessoas individuais, eu e você, não experimentaremos essas dificuldades. E alguns de nós, sim, nessa vida, seremos destruídos. Nos perderemos. Isso precisa ficar claro para nós.
Esse sofrimento, no entanto, ele é retido nesta vida. No mundo tereis aflições. Nesse mundo aqui. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como Jesus vence o mundo aqui? Ele vive uma vida perfeita, é injustiçado, mal compreendido, ele é abandonado, ele é crucificado. E aí ressuscitado. Então ele vence. Se o vencer o mundo é se eximir das dificuldades que acontecem na vida de Jesus, ele iria enfrentar outra coisa que não a cruz. Como ele vence o mundo? Ele vence o mundo por reconhecer quem Deus é e se submeter ao plano que Deus tem estabelecido para ele. Isso é adorar a Deus. Uma vida de adoração a Deus, compreender quem Deus é, permite e sustenta a adoração quando a vida é difícil. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não era possível. Então ele bebe, ele sem mistura, a taça cheia. Somente com essa compreensão de que, embora aqui possa haver perda, mas não no futuro, que nós ganhamos com Jesus, é que podemos dizer, como Paulo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós, Romanos 8:18. É por causa da ressurreição e da libertação final de todas as maldições do pecado. É por isso que nós dizemos, como ele disse também. Por isso não desanimamos. Vamos abrir esse texto? 2 Coríntios capítulo 4. Olha que texto fabuloso. 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz assim no versículo 16. Por isso não desanimamos. Como ele começou com por isso, a gente tem que perguntar o que é que ele está concluindo, né? Então ele diz no versículo 13 de 2 Coríntios 4. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos. E por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará em Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Amém? Por isso, versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Como? Ora, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Em outras palavras, o nosso ser exterior se desgaste. Como assim o nosso ser exterior se desgaste? Nos versículos anteriores, ele havia falado sobre as dificuldades do próprio corpo, físicas, e as dificuldades causadas pelo próprio pecado. O ser exterior se desgasta, o ser interior se renova. Como? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Em que sentido essa leve e momentânea tribulação existe? Como é que Paulo pode falar sobre leve e momentânea tribulação? Leve e momentânea tribulação, alguém que suporta as lutas de um câncer por 10 anos, alguém que enfrenta dificuldades com LAS, que vai acabando e degringolando, perdendo os movimentos, até que perca a fala, até que perca tudo menos o cérebro. Esteja lá estagnada, movendo apenas os olhos, sabendo tudo o que está acontecendo, sendo limitada, enclausurada ali, no cérebro que está vivo. Como é que alguém pode olhar isso, assim como Paulo, fustigado por varas, terminando a sua vida sozinho, pedindo uma capa para se cobrir do frio? Como é que alguém pode dizer que essas coisas que passamos aqui, que são resultado do nosso homem exterior, nossa carne, nosso corpo, que se acaba, que se apodrece, mas também causada pela queda do pecado, pelas dificuldades próprias de uma
de uma vida caída. Como é que alguém pode dizer que essas coisas são leves? Elas só podem ser consideradas leves e momentâneas, porque, compreendidas corretamente à luz do que Deus está fazendo, qualquer sofrimento, qualquer luta, qualquer desventura, qualquer adversidade, qualquer doença, qualquer luta, qualquer agonia, qualquer frustração que vier a nós causada ou pela maldição do pecado nos nossos membros, ou pela frustração do ser exterior que é se acabando, está produzindo alguma coisa que é eterna, acima de toda comparação. Ela é leve e momentânea se comparada com a glória que será revelada em nós. Ela está produzindo alguma coisa que é eterna. Esse eterno peso de glória que é acima de toda comparação. Então, enquanto nós passamos por dificuldades, e alguns estão passando agora, e alguns vão passar, dificuldades as mais variadas possíveis. Não diga que isso não tem sentido, não tem valor. Não remova Deus e a sua providência do que está acontecendo, não importa quão feio seja ou doloroso seja. Não acho que Deus está apático, Ele está sozinho lá de cima e aqui é com você, eu e você que a gente lidera e as outras coisas. Quando o sofrimento chegarem, não abandone a Deus dizendo isso realmente não tem nenhum valor, não faz nenhum sentido. Não diga como o salmista em outro momento, inútil lavar as mãos na inocência. Quando os filhos nascerem com alguma deformidade, quando alguns de nós tivermos que deparar com uma quimioterapia que nos custe os cabelos, quando o mundo não entender como amar os nossos filhos e procurar tirá-los de nós porque nós os disciplinamos, quando você tiver que ficar sozinho no intervalo da escola porque os seus amigos acusam você de homofobia, quando Deus permitir que você sofra injustiça e traição no seu trabalho, e você tiver que experimentar solidão e solitude por desejar viver uma vida casta, você tiver que enterrar os seus filhos antes de eles a vocês, quando o corpo começar a definhar por causa da idade e a memória não responder mais, quando você tiver que enfrentar dores sem nenhuma esperança para que elas cessem nessa vida, não diga que isso é sem importância, não diga que isso é sem importância. Isso está produzindo um peso de glória que é eterno, acima de toda comparação. Diga que isso é leve e momentâneo se comparado com a glória que será revelada em nós. Com essas verdades, sofra o que você precisa sofrer. Aceite essas coisas sem remover Deus da jogada. Interprete essas coisas como sendo o grande Deus nos provando, como se prova a prata, para identificar e remover a impureza. Isso está produzindo um eterno peso de glória acima de toda comparação. O salmista não demonstra nenhuma chateação aqui. Foi Deus que fez. Ele fez com esse propósito. Ele vai nos levar para frente. Voltando para o nosso salmo. Versículo 13 em diante, ele compartilha algumas das coisas que ele, naquela época, era comum fazer. Alguns dos rituais da adoração israelita, que ajudava a nutrir o senso de alerta e o convite para adorar ao Senhor. Verso 13 diz: entrarei na tua casa com holocaustos, que eram ofertas queimadas de animais, de algumas coisas, e a ti pagarei os meus votos, os meus acordos, os votos que fiz quando estava na dificuldade. No dia da angústia, a minha boca prometeu, do versículo 14. Os homens, então, era natural, faziam votos de gratidão no meio da calamidade. Ao serem livres, eles deveriam voltar. Ao terem as suas respostas de oração, eles deveriam retornar. E aí, ao retornarem, eles se alegravam no santuário e ofereciam seus sacrifícios, que incluía louvor,
ao Senhor, ou reconhecimento público da graça de Deus. A graça do Senhor, de maneira que os outros pudessem conhecer também. O texto nos fala aqui, então, que esses rituais tinham um aspecto público. No meio da aflição, eles clamavam ao Senhor, Deus respondia e eles retornavam. E por meio de compartilhar, de adorar publicamente, de ofertar essas coisas em sinal do reconhecimento do que Deus havia feito, eles contagiavam os outros para serem gratos. Aqui fala de um aspecto desse relacionamento com Deus que às vezes nos falta, que é o aspecto público de comunhão, onde nós retornamos para agradecer com o objetivo de ajudar, nutrir gratidão e adoração ao Senhor. Mais do que só pedir, mais do que só adorar por aquilo que Ele tem feito comigo, mas permitir que os outros adorem ao Senhor por aquilo que Ele tem feito comigo. Por último, a grandeza de Deus e o seu plano para comigo estimula uma vida de temor ao Senhor. Ele não somente cria uma adoração universal, sustenta uma adoração durante as adversidades, mas também estimula uma vida de temor ao Senhor. Olha o versículo 16. Veja que agora ele está falando com um grupo específico de pessoas. Quem são? Verso 16. Venham, escutem, todos vocês que temem a Deus. Não é mais só o povo de Israel, não é mais todas as nações. Ele fala com os que temem ao Senhor, os que vão entender. E eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. Agora a questão é bem pessoal. A Ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Ele adorei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Ele clamou com a língua, ele exaltou o Senhor, ele quer que os outros saibam o que aconteceu. Esse temor que já existe aqui é demonstrado numa busca por santidade. Ele revela que durante esse tempo de dificuldade, no versículo 18, ele não contemplou a iniquidade. O que significa contemplar a iniquidade? A palavra aqui contemplar dá a ideia de torcer. Não de torcer, mas a ideia de torcer. A ideia é que está tendo de fato um jogo para nós, uma ilustração é que estaria tendo um jogo e aí você olha, o seu pecado está ganhando, ele dribla, ele toca, ele faz as coisas e faz gol direto e você contempla, você olha, você sabe, e em vez de você tomar as devidas, as coisas que você tem que fazer para empatar, para diminuir, você simplesmente torce. E o salmista refletindo, ele diz, saber quem o Senhor é, a tua grandeza, tem estimulado, para comigo, pelo bem da minha alma, tem me estimulado à santidade. Se eu tivesse no coração estimulado, ou pensado, ou refletido, ou contemplado, a iniquidade o Senhor não me teria ouvido. Veja que a grandeza de Deus e a gratidão pelo que o Senhor tem feito também estimula a santidade. Quais são os pecados que Deus tem mostrado a você? De você. Quais são? O mais importante até, o que você tem feito em relação a eles? Quando nós, por graça, a nós é revelado de alguma forma, Tito capítulo 2, é revelado o pecado na nossa vida, agora nós temos uma responsabilidade. Você sabe como isso acontece? Na leitura da Escritura, enquanto o tempo de oração aqui acontece, ou em um outro momento, Deus traz à sua memória uma determinada atitude, ou pelo aconselhamento, encorajamento, exortação de outros irmãos. Rapaz, mulher, o que você faz com isso? Aqui é o mesmo alerta que acontece em 1 Pedro capítulo 3, falando dos maridos. Vocês tratem as esposas com parte mais frágil, com honra, que elas são herdeiras da mesma graça de vida, porque se vocês não fizerem isso, suas orações serão interrompidas. Quer saber por que a vida de oração? Aqui é na oração.
Porque a vida de oração é tão pereba, que você ora na segunda, não sabe nem o que orou, o que Deus fez, se fez. E aquilo que você lembra, é só de respeito a você e você não vê Deus fazendo. Uma das razões talvez seja não compreender a grandeza de Deus e o seu plano, e a inclusão da minha vida miudinha no plano de Deus deveria estimular a santidade. E aí isso vai me dar ousadia para que eu clame ao Senhor, para que eu fale com a minha língua, para que eu clame com a minha boca, para que eu exalte com a minha boca. Senhor, tem feito isso, faz aquilo. Se no coração você contemplar a vaidade e a iniquidade, se você continuar nutrindo e torcendo pelo seu pecado, você não vai a lugar nenhum. Em pecado ninguém vai para frente. Peça ajuda. Peça ajuda. Sua vida espiritual depende disso. O salmista termina, entretanto, sendo que eu estava lutando contra o meu pecado, verso 19, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. E ele termina dizendo, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. A palavra graça aqui é uma palavra muito poderosa no Antigo Testamento. Ela é tão poderosa, normalmente é traduzida no inglês, às vezes com duas palavras. Graça é um conceito muito abrangente, não está errado, mas fala de um amor da aliança, ou um amor leal. O amor é a palavra que Deus utiliza para descrever o relacionamento dele com Israel, ou com aqueles que ele escolhe para atrair e entrar no relacionamento com ele. É um tipo de decisão que Deus faz que é anterior a qualquer coisa que o homem faça, ou o povo faça, ou a parte amada faça. É uma decisão que é tomada antes, tendo em vista não somente o que ele não fez, mas o que ele fez e todos os desdobramentos de todas as possibilidades e variáveis. É o amor que é determinado por Deus de não ter retorno antes de qualquer coisa. É um amor que não tem volta, é um amor que não pode desamar, é um amor que não pode mudar, é um amor que não pode diminuir, é um amor que não pode aumentar, é um amor que não pode se transformar em qualquer outra coisa melhor ou menor. É um amor que é próprio da aliança de um Deus fiel e verdadeiro a si mesmo, para com aqueles que por graça ele decidiu amar. A melhor ilustração que eu encontro é aquela ilustração do pirulito. Você dá um pirulito, daqueles pop, cabeção para o seu filho. Aí ele começa. Aí ele chupa parte do pirulito, de repente, aí vocês estão andando na beira-mar, na areia. O pirulito cai. Você já sabe, acabou-se. Aquela areia grudou no pirulito, não sai mais lá nunca. Acabou-se. É mais ou menos assim. O amor de Deus, ele já grudou em você. Ele está preso. Não porque você o prende, mas porque Deus prendeu a você. E assim as suas decisões, a sua vida toda tem que ser vista ao redor disso. É por isso que ele consegue olhar para o peso das costas, para a aflição, para a dificuldade, para a injustiça, pelo sobressair dos inimigos, dentro do espectro desse relacionamento da grandeza de Deus, o seu plano e a minha inclusão no plano de Deus. Eu sei que Deus, independente do que pareça ser, Deus me ama. Ele não vai afastar de mim o seu amor. O seu amor leal vai me manter até o fim. É assim que nós respondemos à grandeza de Deus e o seu plano. Respondemos com adoração piedosa e profunda. Respondemos com santidade. Respondemos com alegria. Respondemos com desejo para que os outros vejam as mesmas coisas que nós. Para Israel, o ponto alto da vida era o êxodo. O momento em que Deus libertou o seu povo. Para nós, é o que nós vamos celebrar agora. Para nós, é a vinda do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, é aquele momento em que Deus decidiu amar pecadores perdidos como eu e você. E olhando para a nossa vida, Ele decidiu, a despeito de tudo que faríamos ou não faríamos ou iríamos fazer,
Ele decidiu nos amar com amor fiel, com amor leal, um amor que não encontraria nenhum rival.